micologia geral, ela é composta de vários tópicos e nessa primeira aula teórica, eu, professora Ivone, eu vou explicar os slides para vocês, para auxiliar no estudo. Então, hoje, nessa primeira aula, o slide 1 é o título na introdução da micologia, a definição e os conceitos básicos e a importância dos fungos. No slide 2 é demonstrando o que é a disciplina, o que é a micologia, que é uma ciência que estuda os fungos. Essa micologia ela é conhecida desde os tempos antigos, tanto que a palavra micologia é oriunda do grego, que significa mix, que é fungo, e logos, que é estudo. Essa micologia, no início, eram pessoas interessadas que estudavam junto com as plantas, porque os fungos que eram visíveis, eles estão sempre relacionados com as plantas. Mas, à medida que o conhecimento foi aumentando, foram criando nichos de interesse dentro da micologia, tanto que hoje você tem várias áreas de interesse, como a micologia geral, a micologia médica, agrícola e por aí vai. No slide 3, é um pequeno histórico, que vocês vão ver lá na apostila, tem falando melhor. Eles são conhecidos desde a antiguidade, período devoniano e pré-cambriano, e que nesse caso, essas evidências, elas são por causa de desenhos em cavernas rupestres, onde apareciam desenhos de fungos, principalmente Basidiomycota, que faziam parte do dia a dia dessas pessoas. Quando eles conseguiam encontrar, descobriram que servia de alimento. Então, tem várias lendas, algumas são citadas lá na apostila, mas a ação dos fungos, ela é conhecida desde a antiguidade. Tem citações de 1200, onde eles descrevem alguns efeitos que tem nas plantas, principalmente. E aí, bem mais tarde, isso foi ser estudado e descobriu que essas lesões, essas manchas de folha, elas eram causadas por fungo. Mas isso só foi descoberto mais adiante. Tem alguns povos que são chamados de micófilos, que eles conheciam os fungos, sabiam para que serviam, usavam na alimentação. Então tem, por exemplo, em alguns mercados antigos, eles foram encontrados evidência onde eles tinham desenhos que separavam os fungos que eram venenosos dos comestíveis e por aí vai. E tem alguns povos que são chamados de não micófilos porque eles não conheciam, não se interessavam, alguns até rejeitavam os fungos, possivelmente por alguma evidência. No Brasil, os fungos sempre existiram. Nós somos um país que é tropical, é úmido, principalmente aqui pela região amazônica, mas o primeiro relato que foi encontrado, ele foi mais ou menos em 1560, foi feito pelo padre Anchieta, que é onde os jesuítas se instalaram na região de São Paulo, em Pirassununga, e eles começaram a entender a linguagem dos índios, e os índios falavam de determinados organismos que eles encontravam, e o padre Anchieta, curioso, foi ver, e um deles, eles chamavam de pedra flexível, e o padre Anchieta, ele foi pesquisar, e ele descobriu que a coloração e o aspecto era parecido realmente com uma pedra, mas a textura era uma textura macia. Quando se foi pesquisar qual era a situação que tinha de fungo, eles ficaram curiosos e viram que essa citação e essa descrição do padre Anchieta, ele batia com o corpo de frutificação de fungo, e que nesse caso o fungo depois foi identificado como Polyporus sapurema, e essa estrutura que os índios observavam, ela era um esclerócio macroscópico que os índios chamavam de pedra flexível. O slide 4
ele mostra um pouco do histórico, são pesquisadores, a maioria dos pesquisadores antes eram da Europa, mas no Brasil também tem grandes pesquisadores de fungos, alguns taxonomistas, alguns livros mais antigos que foram publicados, mas recentemente eles são mais para a área da micologia médica. Os fungos, eles são organismos que foram estudados junto com as plantas, porque eles são, já se sabe hoje que eles são dependentes dessas plantas, e aí o que se descobriu, que foram descobrindo à medida que os estudos iam aumentando, era que esses fungos eles tinham algumas características parecidas com planta, mas eles também apresentavam características diferentes. Nesse slide 5, aí estão a definição do que são os organismos que hoje a gente conhece como fungo. Então, eles são considerados organismos superiores, eles são eucariontes, então eles têm núcleo organizado, mas eles são, por isso que eles estão sempre associados a algum nutriente já estabelecido por as plantas principalmente, porque eles são heterotróficos. Eles precisam de um alimento pré-formado para que eles consigam produzir enzimas e consigam digerir esse alimento. Por que isso acontece? Porque eles não têm pigmento fotossintético como as plantas, eles são aclorofilados. Eles têm pigmento, como está mostrando esse desenho macroscópico aí, o fungo azul, mas não é pigmento fotossintético. Esses fungos, eles são parecidos conosco porque eles são aeróbicos, então eles precisam de oxigênio para sobreviver, alguns de pequenas quantidades, mas com raríssimas exceções, os fungos precisam de oxigênio para utilizar no metabolismo. Sem oxigênio, eles podem até não morrer, mas eles param de crescer. Você tem uma grande variedade desses fungos, que alguns deles são uma célula só, que a gente chama de unicelular, e alguns são pluricelulares, como está o exemplo lá do cogumelo azul que está no slide. Esses pluricelulares, eles têm uma estrutura semelhante a tecido, mas não tem complexidade do tecido. Então, eles fazem tecido que é chamado de pseudoparênquima e tem algumas outras denominações. E esse pseudotecido, ele tem um tubo cilíndrico, que é chamado, a célula do fungo é chamada de hifa. Essa hifa é um tubo cilíndrico e ela tem a parede celular que faz esse tubo cilíndrico ele ficar intacto. A principal composição dos fungos é a quitina, então essa quitina, e junto com outras substâncias, ela é a composição da parede celular dos fungos. Alguns têm, além da quitina, eles têm outros componentes, por exemplo, a celulose, mas ela não pode ser em grande quantidade, senão o organismo não é considerado fungo. Os fungos, eles também são diferentes dos outros organismos, por exemplo, dos vegetais, que tem a substância de reserva que tem dentro da célula do fungo, que como é uma célula eucarionte, ela tem todas as organelas que são características de uma célula eucarionte, exceto os plastos. Essa substância de reserva é o glicogênio, que é diferente das plantas, que é o amido. Os fungos, como eles não têm tecido verdadeiro, eles se nutrem por absorção. Então, é o contato da célula do fungo com o nutriente, e dentro eles produzem enzimas. Essas enzimas são lançadas no substrato. O substrato é digerido em partículas menores e o fungo absorve, suga para dentro da célula, reorganiza e utiliza como nutriente. Então, essa nutrição é uma nutrição extracorpórea, ela é por absorção, e aí o micélio vai desenvolver, a hifa vai produzir o micélio, que é o corpo do fungo, e mais tarde eles vão produzir esporos, que são pequenos e são mais fáceis de serem propagados. Os fungos, eles são considerados também superiores porque eles se reproduzem
por reprodução sexuada, onde eles produzem estruturas que funcionam como gametas, e na reprodução assexuada, em determinadas condições, às vezes que são adversas, ou alguns fungos que são mais inferiores, eles produzem estruturas semelhantes aos esporos sexuados, só que não tem a complexidade do esporo sexuado. Esses fungos são encontrados, os fungos, eles são encontrados basicamente em todos os ambientes. Literalmente, você encontra fungos ou eles associados a outros organismos do Polo Norte ao Polo Sul. Mas aonde eles existem mais? Onde o clima é ameno, essas estruturas, elas conseguem se desenvolver melhor, principalmente onde tem uma temperatura amena e uma umidade amena também. No slide 6, vocês vão ver algumas fotos das partes que os fungos podem produzir, alguns exemplos. Então, o esporo germina, vai formar a hifa, e essa hifa ela vai desenvolver e formar o micélio. Então, tem um exemplo aí da hifa septada, isso é dos grupos de fungos mais superiores, e tem na parte reprodutiva, que é onde ele sofre transformação. Essas transformações, elas dependem do grupo, vocês vão ver em grupos mais adiante, elas vão se transformar em estruturas diferentes do resto do micélio, da hifa principalmente vegetativa, e aí eles vão receber essas estruturas, dependendo da forma, da maneira que elas são formadas, elas vão produzir esporos e aí elas vão receber denominações que aí identificam os grupos de fungos que você está trabalhando com eles. O objetivo dessa produção dessas estruturas reprodutivas, ou algumas vezes nem produz, é produzir os esporos. Esses esporos, eles são estruturas reprodutivas dos fungos, eles são responsáveis pela perpetuação, então eles levam material genético para a geração seguinte, e eles também, como muitos deles são pequenos, mesmo os esporos que são grandes, eles são microscópicos, e eles disseminam o fungo no ambiente, nos ambientes onde eles estão. Então, no ciclo de vida, você tem a hifa, que vai formar o micélio, e que o micélio vai produzir os esporos. Esses esporos, eles têm várias denominações, tanto quanto a origem, mas também quanto tamanho, a forma, coloração, septação. Então, tem fungos que produzem esporos muito pequenos e em grande quantidade. Tem fungos que produzem esporos maiores, e esses esporos, eles também vão se disseminar pelo ambiente. Então, a origem desses fungos, ela pode ser tanto sexuada como assexuada. Aqui tem alguns exemplos nesse slide 7, tem alguns exemplos de esporos pequenos e grandes, com denominações diferentes. Tem esporos sexuados, que é o exemplo aqui desse apotécio, que tem da cocaína, e também tem outro, que é o zigosporo, que ele também é um esporo sexuado, que é mais simples do que esse que esse fungo superior produz. Aqui você tem uns saquinhos onde os esporos são produzidos dentro, e esse aqui é uma trabalheira quando você produz um único esporo. Vocês vão ter explicação melhor nas aulas que dizem respeito a esses fungos. Então, os esporos, exemplo de esporos assexuados, zoósporos, que são esporos, os fungos aquáticos têm esporos com flagelo, tem mobilidade. Exemplo de esporangiosporos, que vocês vão ver também, e os conídeos, que aqui tem exemplos no slide tem exemplos disso. Dos esporos sexuados, vocês vão ver exemplo do zigosporo aqui e do ascosporo, mas nas aulas equivalentes a cada filo, onde esses grupos estão adicionados, vocês vão ver esses esporos de característica. Então, aqui, fazendo revisão, você vai ter a hifa do fungo. Os fungos alguns são chamados de filamentosos porque a hifa, o esporo germina, vai formar uma hifa, que é a chamada da célula do fungo, é a unidade estrutural. Ela pode ser simples, mas ela também pode ser ramificada. Dependendo do grupo de fungos, os menos evoluídos têm hifa contínua, então ela é uma grande célula multinucleada, mas ela não tem divisões aí. Então, as organelas elas ficam dispersas
dentro da célula, principalmente na área de crescimento, e a septada, que já é um micélio compartimentalizado, uma hifa compartimentalizada, onde em cada compartimento desse, que é separado por septos ou tabiques, aí você tem as organelas aqui dentro. Então, esses fungos, eles são considerados mais evoluídos, porque eles sobrevivem mais a condições adversas do que os fungos de micélio contínuo. Essa hifa, ela pode ou não ter pigmentação, mas essa pigmentação, ela chega às vezes esverdeado, depois marrom, alguns são pretos, mas a grande maioria dos fungos, a hifa não tem pigmento. É nessa parede celular que está mostrando aqui nesse slide que você vai encontrar a quitina. Toda regra tem exceção, então tem alguns fungos que são verdadeiros, mas que eles não produzem hifas. Eles produzem cadeias de células que são chamadas de pseudo-hifas, porque essas células elas ficam juntas apenas pela parede. Quando acaba a reprodução, essa parede se fecha e cada célula individualizada, cada célula, ela vai retirar seu próprio alimento. Aí, ao crescimento da hifa, ela vai formar o micélio, que é o corpo do fungo. É um conjunto de hifas. E esse conjunto de hifas vai depender do tipo e do filo que você vai ter ali. Se são dos fungos inferiores, hifas contínuas. Se são dos superiores, hifas septadas. Então, os mais evoluídos vão formar pseudotecido, como vocês viram lá no segundo slide, e aquele corpo de frutificação que a gente chama comumente de cogumelo, aquilo lá é um pletênquima, que é o corpo o falso tecido dos fungos. Aí, resumindo, o fungo ele começa com a parte vegetativa, que é a hifa, ela vai crescendo, vai formar o micélio vegetativo, e depois esse micélio, depois que ele absorve nutrientes, ele vai produzir as estruturas reprodutivas, que são os esporóforos, que vão produzir os esporos. Essas informações vocês vão ver repetidas em cada grupo, em cada filo que vocês vão estudar. Então, hoje, o que a gente vai ver? Por que os fungos são estudados? Por que tem um interesse muito grande nos fungos? Por quê? Porque eles são organismos que fazem parte do ciclo ecológico, que fazem parte da cadeia alimentar. Eles se nutrem normalmente de matéria orgânica em decomposição, mas alguns podem produzir lesões, e a gente vai ver alguns exemplos disso aqui.